E aí galera, tudo tranquilo? Aqui professor Anderson Marques, Geografia. Dando continuidade na questão geopolítica africana, vamos falar hoje da geopolítica nigeriana em especial, ok? Bom, a Nigéria é o país que possui uma população hoje provavelmente superior a 200 milhões de habitantes, o dado que eu tenho é de 2018. A renda per capita nigeriana para os níveis africanos é até média, superior a $2.000, mas para os níveis mundiais é muito baixa, certo? Um pouquinho superior a $2.000 por ano por pessoa. O IDH também já está quase rompendo o limite entre o baixo para o médio, 0,534, lembrando que na África a maioria dos países tem IDH muito baixo, certo? E a questão religiosa e étnica vai ser importante aqui na nossa análise. Cristianismo e islamismo com tendência ao islamismo. E na questão étnica, sobretudo a divisão entre alças fulanes, ibos e yorubas, a gente vê na próxima página. O atual presidente do país é o Muhammadu Buhari. A Nigéria é um país, galera, riquíssimo em petróleo, por exemplo, membro da OPEP, que tem uma população imensa, o que sugere grande mercado consumidor e muita disponibilidade de mão de obra, mas é um país que não deslancha. E segundo muitos analistas, pela falta de um grande líder político, tipo um Mandela nigeriano, alguma coisa nesse sentido, certo? E aí vamos compreender como é que funciona a lógica do país. Olha só, existem dois rios, entre os tantos que passam na Nigéria, que vão determinar a principal divisão étnica, que é o rio Níger, que desce aqui, segue a seta, encontra com o rio Benue, que vem lá de Camarões, o Níger vem de Benin, e a partir daí eu tenho o Vale do Níger, desaguando no delta do Níger aqui, e esse delta é uma região riquíssima em petróleo. Desse lado de cá, desse Y que se forma aí, vivem os Ibos. Do lado de cá, a maioria de Yorubas. E aqui em cima, a maioria de Alça Fulanes, esses são os islâmicos quem dominam o país. Existem outros grupos étnicos na Nigéria, muitos outros grupos étnicos, fala-se em mais de 250 etnias, mas essas três são protagonistas, certo? Como a maioria dos países africanos, a Nigéria possui fronteiras artificiais que foram delimitadas pelo colonizador, e aí tribos inimigas foram colocadas no mesmo espaço. Na década de 60 rolou a independência, e aí a grande pergunta que ficou dentro do continente, como de prática, dentro do país, dentro do continente também, foi quem vai dominar? Qual etnia? A princípio, o país ele possui, como eu falei para vocês, três etnias principais. Os Alça Fulanes, dominando aqui na região mais ao norte, onde está de verde. Os Yorubas aqui na região sudoeste, onde está o amarelo, e os Ibos na região onde está de vermelho. A princípio, os Ibos tomam o poder, eles conseguem dar uma espécie de golpe e assumir o poder. Só que vem um contragolpe e tira os Ibos do poder. Os Ibos passam a ser perseguidos. Essa perseguição, a princípio, ela se dá no âmbito econômico, fazendo com que os recursos que saem da região deles não voltem na mesma proporção, gerando um certo desenvolvimento em outros lugares, sobretudo no norte, e uma certa miséria aprofundada na região dos Ibos, que eles chamam de Biafra, e isso vai virar guerra. Já já a gente fala disso, certo? Outras análises que eu tenho que fazer com vocês aqui é em relação ao surgimento de grupos terroristas lá, em especial o Boko Haram, que tem atuação em basicamente todo o território nigeriano. Esse Boko Haram vinculado ao islamismo local, ao radicalismo islâmico local, embora o governo diga que não tem participação nisso, enfim, que até perseguem eles. Nós chegamos a falar de Boko Haram quando a gente falou de terrorismo. Conhecendo mais profundamente aí essas etnias nigerianas, os Alça Fulanes predominam no norte, eles são islâmicos, são 32% de toda a população nigeriana, esses controlam o país. Tá?
Os Yorubas, 21%, está ali no sudoeste do país. Entre os Yorubas nós temos cristãos, a maioria. Nós temos islâmicos e temos animistas, que são esses que praticam religião local. Tipo religião afro, de matriz afro-brasileira. É nessa linha aí. A questão é que muitos animistas também adotaram o cristianismo. E aí fica uma coisa assim, meio de sincronismo, como acontece, por exemplo, na Bahia, aqui no Brasil. E tem os Ibos, que vivem no Sudeste. Esses são predominantemente cristãos e estão nessa região que eu falei que chama Biafra, e que é a região mais rica em recursos, mais pobre em relação à questão de infraestrutura, hidrossanitária, emprego, renda, essa coisa toda. Tá? As demais etnias estão bem representadas nas Forças Armadas, aí foi uma estratégia dos alça-fulanes para se consolidarem no poder. Eles pegaram membros de etnias minoritárias e colocaram na polícia, nas Forças Armadas, e aí o país está com essa configuração, certo? Lembrando que aqui embaixo o delta do Níger é a região mais rica em petróleo. Aqui eu coloquei um pouquinho de cada um, esses são os Alça, esses são os Yorubas, esses são os Ibos. Eu não vejo diferença, mas você pode ter certeza que eles conseguem ver. Vamos começar com a Guerra de Biafra, a Guerra Civil Nigeriana. Essa guerra aconteceu nessa região aqui da setinha, dá uma olhadinha lá, na região onde a maioria de Ibos. A Nigéria fica independente em 60. O país ele surge a partir da união entre Ibos e Alça-Fulanes. Os Ibos viviam nesse lugar onde eles chamavam de Biafra, era uma província, né? E aí eles deram um golpe de Estado em 66 para que eles tomassem conta do país. Percebam que havia uma aliança entre eles e os Alça-Fulanes, já falei disso. Bom, os Alça conseguem retomar o poder e esses Ibos então passam a ser caçados e massacrados no país inteiro porque eles são chamados de traidores. Vamos lembrar, quem tenta dar o golpe não é o povo todo, né? Mas enfim, o povo todo leva a fama depois de traidor e aí acabam sendo massacrados. Os Ibos que conseguiram escapar, eles fugiram para a província inicial deles, que é a região lá de Biafra, e ali eles se declararam independentes. E essa independência declarada aqui foi fatal para eles. Por quê? Porque do lado de cá, Camarões estavam do lado dos Alça-Fulanes, pelo alinhamento religioso. Do lado de cá, Yorubas, do lado de cá, Alça-Fulanes, consideravam eles inimigos traidores. Eles foram isolados, porque aqui embaixo está o mar. Eles não tinham para onde correr, para onde fugir, não aceitaram eles como refugiados. E, claro, eles eram muito poucos para suportar uma guerra. E por ocasião do grande número de refinarias de extração, né? Refinaria não, de extração de petróleo nessa região, houve também a participação, o fortalecimento internacional dos grupos Alça, principalmente contra os Ibos. E aí, pessoal, o que se viu foi um massacre, tá? Fala-se em mais de 1 milhão de mortos. Houveram táticas muito cruéis, como, por exemplo, poluir o rio na direção do território de Biafra para que eles não tivessem acesso à água. E aí, com a fome, com a sede e com a guerra, essa região de Biafra, riquíssima em petróleo, acabou sendo facilmente derrotada. Só que, como eu falei, eles não podiam fugir como refugiados. Aqueles que não queriam guerra, nessa coisa toda, tiveram que ficar dentro do território. E mais de 1 milhão de pessoas morreram, muitas delas de fome. Essa é a estimativa. Claro que a estimativa pode ser muito mais, como pode ser menos também. Essa guerra civil começou em 67, terminou em 70. A imensa maioria dos mortos na guerra foi de Ibos, e aí os Ibos se renderam, a região definitivamente foi anexada à Nigéria, e até hoje, galera, essa região é a mais rica em recursos e a mais pobre no que se refere à destinação desses recursos. Os Ibos que por algum momento se sentiram superiores aos outros povos nigerianos, hoje eles são tratados como inferiores e sofrem preconceito. Depois de muito tempo e muita guerra,
os atuais governantes nigerianos, eles tentam deixar isso para trás, virar a página e melhorar as coisas para o país inteiro. Não estão conseguindo, pela falta desse grande líder que eu falei aí, um que unifica todas as etnias, mas a Nigéria é um país que tem apresentado relativo crescimento econômico, sobretudo associado à questão do petróleo, tá certo? Para fechar a geopolítica nigeriana, a gente tem que recapitular aqui sobre a radicalização do islamismo lá dentro e o fortalecimento do Boko Haram, que é esse grupo terrorista cujo nome é Educação Ocidental e Pecaminosa. Quando é que essa radicalização islâmica acontece lá dentro? Sobretudo após missões evangelizadoras feitas principalmente por grupos protestantes no norte do país, aonde a maioria é de islâmicos. Bom, a Igreja Católica está lá desde a época colonial, tá certo? Não é uma coisa que são só os protestantes lá dentro, não. O catolicismo está lá desde sempre também, embora seja minoritário, majoritário apenas entre os ibos. E aí, surge então em 2002 esse grupo chamado Boko Haram, sob a liderança do Abubakar Shekau, esse camarada aqui, que também é esse aqui, né? E provavelmente é esse aqui também, mas enfim, está com o rosto coberto, que começa uma ação lá dentro no sentido de diminuir a influência ocidental e cristã. E aí, galera, esse Boko Haram faz coisas que vocês não acreditam. Tipo, esfaquear padre durante a missa, trancar a igreja e meter fogo dentro com todo mundo lá durante a celebração, sequestrar meninas em escolas cristãs para que essas meninas de 12, 13, 14 anos virem esposas de soldados islâmicos para gerarem filhos islâmicos, e enfim, isso é oferecido para elas como uma perspectiva de salvação para a alma delas, para a vida delas. E aí esse Boko Haram tem tocado o terror dentro do país. Ultimamente o governo nigeriano tem capturado um ou outro líder do Boko Haram, mas o governo é acusado de ser complacente com esse movimento por conta do alinhamento religioso. Os Alça-Fulanis são o governo, eles são islâmicos, o Boko Haram é islâmico. E dentro dessa lógica aí existe a acusação de que membros do governo acabam dando respaldo, guarita, e às vezes dificultando a prisão desses terroristas lá dentro, certo? Então essa é a situação da Nigéria. A gente segue nas próximas videoaulas com outros conflitos africanos e por enquanto é só. Beleza? Grande abraço para todo mundo e até a próxima.